O sentimento não parou. Hoje o Vasco joga, amor. Eu vou pro Caldeirão. Olá, galera vascaína. Eu sou Leandro Bosco. Sejam bem-vindos ao nosso canal Antenados Vascaínos. Virada do século? 135 mil sócio-torcedores? Reunião sobre o retorno do futebol? Bom, galera, mas antes de passar essas informações, peço que você, que é novo assistindo esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Bom, galera, enfim, vamos ver o nosso Vascão em ação pela Mercosul. Em vídeos anteriores, eu tinha falado aqui sobre a final da Mercosul de 2000 que ia passar na Band às 2 horas da tarde no domingo que passou. Só que, de última hora, a Band, ela trocou a sua grade, passando assim o jogo de São Paulo e Corinthians. Bom, mas hoje, às 16 horas em ponto, a Band ela vai passar a reprise do Vasco e Palmeiras lá no Palestra Itália. Nós vamos reviver essa emoção de ver o jogo que foi conhecido como Virada do Século. Esse foi um dos maiores jogos de futebol. Mesmo se eu não fosse vascaíno, eu ia achar esse jogo, como eu já acho sendo vascaíno, um jogo histórico. Eu nunca vi um jogo igual. Não se compara àquele jogo que muita gente achou bom. Eu também achei que foi bom, achei que o Santos jogou bem, né? Que foi Santos e Flamengo, né? Onde Ronaldinho Gaúcho se destacou e o Neymar se destacou. Mas nada se compara a uma final na casa do adversário, perdendo o primeiro tempo por 3-0, e aí sim, fazer 2 gols, aí é expulso o jogador do Vasco da Gama, 3-2. E ainda assim o Vasco ainda buscar mais 2 gols, e aos 48 minutos, Romário, o salvador da pátria, fez 4-3. Então, esse foi o jogão. E agora, vou mostrar para vocês aí a bela chamada da Band para esse jogo. Confira aí comigo. Domingão é sagrado, tem que ter futebol. E aqui na tela da Band você mata a saudade da bola. Um dos jogos mais emocionantes da minha vida. Palmeiras e Vasco, final da Copa Mercosul de 2000. Aquela virada histórica. Na voz de Luciano do Vale. Se fizer o jogo é outro, Romário! Gol! E comentários de Rivelino. É um absurdo, o Palmeiras não sabe aproveitar em nada. Vascão vai ser o que, Sandra? Campeão, óbvio. Vai pra história, vai pra história! Você torceu aqui. Grande Vasco, Vasco é clube grande. Bom, foi emocionante essa chamada, foi muito boa. E no finalzinho aí, o Neto, ele já é vascaíno declarado, né? Ele e sua companheira falando muito bem do nosso Vascão e felizes por eles verem essa reprise, né? E outra coisa em relação a esse jogo, o nosso presidente Alexandre Campelo, ele junto com a sua cúpula em São Januário, eles colocaram aí ingressos virtuais à venda. Com que finalidade? Finalidade de ajudar a pagar os salários dos funcionários do clube. Então, nós, até esse exato momento do vídeo, nós estamos aí exatamente com não exatamente, mas um pouquinho mais de 2.000 ingressos vendidos, né? Entre lá no site Sócio Gigante e garanta também o seu. Ajude o Vasco a pagar o salário que estão atrasados desde o mês de janeiro dos funcionários. Isso é uma bela ajuda que a nossa torcida, mais uma vez, ela demonstra. Uma das maiores, se não, eu me arrisco a dizer que a maior torcida mundial. Não estou falando de quantidade, mas sim de se superar em tudo. Todo o engajamento que é feito pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, a torcida chega junto. Todo engajamento feito por nós, youtubers, também é a mesma coisa, né?
Eu, desde o ano passado, eu via o Dieguinho do Futebolaço, o Mário Coelho, o Campista, Vascaíno, enfim, vários desses youtubers aí chamando o Vasco, chamando a torcida do Vasco para a realidade, para se associar, para ajudar no CT. E a torcida do Vasco, ela tá aí, chegando junto sempre. Essa torcida é torcida maravilhosa. É uma das maiores torcidas mundiais mesmo. Bom, partindo para o próximo assunto, nós vamos falar agora sobre a quantidade de sócio-torcedores que nós temos, né? Até o fechamento dessa edição desse vídeo aqui, nós tínhamos aí exatamente 86.145 pessoas que renovaram as suas carteirinhas. E o total com as outras pessoas que ainda não renovaram, mas que estão ativas, porque isso durou mais um tempinho, né? As pessoas não renovaram tudo dentro de um mês. O Vasco da Gama, né, a presidência, ela estendeu por mais um mês. Então tem pessoas que ainda não venceram e estão para vencer ainda, além de mais ou menos 30 mil pessoas que estavam com aquele plano antigo, que ainda está valendo aí, que a duração aí é 1 ano, 2 anos, enfim, cada classe aí tem uma validade. Então, nós temos aí exatamente, vamos ver aqui, 134.975 sócio-torcedores, né? E se todos esses tiver um plano barato, claro que tem uns planos especiais, um pouco mais caros, mas vamos botar o mínimo do mínimo. Então, nesse exato momento, nós temos aí uma renda por mês de, no mínimo, 4 milhões de reais para o nosso Clube Regatas Vasco da Gama. Bom, galera, o terceiro e último assunto de hoje é sobre a volta do futebol carioca, né? Mais uma vez sendo especulada aí a volta do futebol carioca, mas amanhã, às 5 horas da tarde, haverá uma reunião no Conselho Arbitral da CBF, juntamente com os clubes da Série A, para resolver sobre a volta do futebol carioca, né? E entre elas vão estar várias pautas em jogo amanhã, né? E eu vou ler aqui na íntegra uma carta da CBF que vem falando exatamente sobre essas pautas. Bom, primeira pauta vai falar sobre o atestado de saúde da delegação dos clubes, né, estabelecido no protocolo seguro, modelo, conteúdo e responsabilidade. Segundo, torneio extra. Terceiro, vai falar sobre as substituições, como vão ocorrer. Quarto, quantidade de atletas não profissionais. Quinto, inscrição e registro da CBF. De repente vão discutir aí sobre essa isenção devido a essa pandemia aí, os clubes não terem dinheiro, e aí os clubes eles pagam a CBF para fazer a inscrição dos jogadores. Deve ser isso, mas vamos falar exatamente sobre a inscrição e o registro. Inscrição e registro de atletas por associação diferente da que tenha jogado no mesmo campeonato. Sétimo, assuntos pertinentes à conclusão do grupo Z. Oitavo, outros assuntos pertinentes às partidas complementares do Campeonato Carioca, passíveis de discussão por decisão preliminar favorável da maioria. Bom, ela em nota ainda solta algo interessante aqui que vem falando sobre o anúncio da escolha e da data a ser feita. Vamos lá. Há um impasse na definição da data de retorno do campeonato, já que 2 clubes, que são Fluminense e Botafogo, são contrários à retomada imediata do futebol. A entidade já anunciou que a escolha de data será feita pela maioria, decisão que também sofre oposição do Clube das Laranjeiras, o Fluminense. O entendimento dos tricolores é de que se trata de uma mudança de regulamento, o que torna obrigatória a unanimidade para aprovação, e não de caso omisso.
interpretação da FERJ, que lhe dá a prerrogativa de adotar a decisão da maioria. Flamengo e Vasco se posicionaram ao lado da entidade da CBF nessa questão. No arbitral realizado no último sábado, o Fluminense somente enviou representante, que foi esse Marcelo Penha, e se posicionou de forma contrária à retomada do futebol, assim como já tinha feito o Botafogo. Apesar desta posição, ambos os clubes aprovaram o protocolo de segurança, entendendo que se trata somente de uma ferramenta para a retomada e não a aprovação do retorno das atividades em si. Então, Fluminense e Botafogo, eles são contra a volta do futebol. Porém, eles se mostraram aí, eles aprovaram, né, na verdade, o protocolo de segurança que foi feito, como eu já falei em vídeos anteriores, né, por alguns médicos de clubes da Série A, como o do Vasco da Gama, o do Bangu e o do Flamengo. Bom, galera, o que vocês acham desses três assuntos? Principalmente desse último. Será que o Fluminense e o Botafogo estão certos? Será que realmente o futebol não deve voltar? Será que o futebol deve voltar? Os presidentes de Vasco e Flamengo, eles estão certos? Bom, nesse momento eu não vou dar a minha opinião, até porque, assim, eu não sou médico, o negócio está complicado, essa pandemia, né? A gente está vendo aí muitas pessoas morrendo ainda por causa do coronavírus. Fato é, estamos com saudade do futebol? Estamos, né? Porém, a gente não pode botar em risco a vida de ninguém, né? Então, deixa aqui nos seus comentários aí o que vocês acham desse imbróglio, né? Envolvendo aí o retorno ou não do futebol carioca. Bom, galera, foram essas informações. Uma boa tarde para vocês, um bom dia. Dale Vasco!